Gênesis, capítulo 16, verso 8 e 9. Amém? Podemos ler? Disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vai? E ela disse, venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Verso 9. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Amém? Agora nós vamos abrir 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler o verso 13 ao 15. Diz assim, e sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele a voz do Senhor que lhe dizia, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscaram a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Eu gostaria de voltar no verso 15, que diz assim, e o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Agora nós vamos ler Lucas capítulo 4, do verso 1 ao verso 4. Lucas capítulo 4, do 1 ao 4, diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles teve fome. E lhe disse o diabo, se tu és o Filho de Deus, disse a essa pedra que se transforme em pão. O verso 4, e lhe respondeu Jesus, dizendo, escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Ó Deus, nesta noite nós estamos aqui, Pai, porque sabemos que a nossa luta não é contra carne ou sangue. A nossa luta é contra principados, é contra potestade, é contra hostes espirituais da maldade que atua nas regiões celestiais. E nós sabemos, Pai, que o Senhor é quem tem armado os teus servos com as tuas armaduras para que nós possamos resistir às astutas ciladas do inimigo. Por isso, ó Pai, nesta hora nós clamamos a Ti. Libera os teus anjos, Senhor, aos quatro cantos deste lugar. Meu Deus, aonde, Senhor, e estas ondas sonoras, e também estas imagens, Senhor, através desses meios de comunicação, nós pedimos a Ti que o Senhor vá enviando luz e fogo agora, Pai, nas trevas. Queimando todo o principado, queimando toda a potestade. E nós queremos, Pai, neste momento, clamar a Ti, a Tua misericórdia, a Tua graça. Porque nós sabemos que nada podemos se não for o Senhor. Meu Deus, e nesta noite eu confesso a Ti que estou mais dependente do Senhor do que das outras vezes. Pai, eu estou aqui em obediência a um chamado Teu. Não pela minha capacitação, porque nada sou. Porque quem tudo é o Senhor. E por isso, Pai, eu peço a Ti a Tua misericórdia, a Tua graça, e que o Teu Espírito Santo, Pai, venha colocar em ordem esta palavra que o Senhor tem para falar, Senhor, aos nossos corações. E nós já Te devolvemos a honra, a glória, o louvor e a exaltação, é o que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém
Amém? Podeis assentar, por favor. A palavra que nós lemos diz que Jesus foi levado ao Espírito Santo, pelo Espírito Santo ao deserto. E as outras passagens que ora nós lemos, fala de alguém indo para o deserto e sendo orientada a voltar pelo caminho que elas foram. E nós vemos que quando fomos ou vamos para o deserto levado pelo Espírito Santo, não é necessário que nós tenhamos a ordem de voltar. Porque muitas vezes, devido às circunstâncias, nós tomamos decisões na nossa vida, em que nós tomamos caminhos que não são caminhos de Deus para a nossa vida. Quantas vezes eu já errei, e quantas vezes estou também propenso a errar. Mas o Senhor, Ele sempre nos dá uma oportunidade de reconhecer qual o caminho que nós estamos trilhando. Esta palavra nesta noite não é para ímpio, esta palavra é para servo de Deus. É para eu, é para você, que muitas vezes andamos por caminhos que não são projetos de Deus. Mas Deus, nesse caminho, pela sua aliança e pela sua misericórdia, Ele nos guarda. E nós vemos que Jesus, Ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. Foi Deus que levou Jesus a ser tentado por 40 dias e 40 noites no deserto. Muitos aí dizem que foram as 3 tentações de Jesus. Não, Jesus não teve só 3 tentações. A Bíblia diz que ele foi tentado 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz também que ele em tudo foi tentado, mas em nada ele caiu. Ele permaneceu e ele permanece, e ele sempre será santo. Aleluia. Mas eu e você precisamos do direcionamento do Senhor. E nós vemos aqui no primeiro texto que nós lemos, Gênesis capítulo 16, o verso 3. Eu peço a você um pouco de atenção, que você vai compreender pelo Espírito Santo no final o que Deus tem para falar comigo e com você. Amém? Gênesis 16, 13 diz assim: e ela chamou o nome do Senhor que com ela falava. Tu és o Deus, Gênesis capítulo 16, verso 3. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ela entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo será sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom e aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Verso 7. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Verso 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. Eu fiz questão de ler o texto para que possamos compreender. Sarai deu Agar para se ajuntar a Abraão e por ela gerar um filho. E gerou. E Agar, usando disso, começou a zombar de Sara. Aí Sara vai e fala com Abraão. Abraão diz: está na tua mão, faz o que queres. Sara não mandou Agar ir embora. Sara não desprezou Agar para que ela fugisse ou ela fosse embora. Como nós lemos, a palavra do Senhor diz que a própria Agar diz assim: eu fujo da face da minha senhora. E o que o anjo falou?
vai, volta-te e humilha-te perante ela. Na minha vida e na sua vida, nós somos propensos, somos levados a tomar decisões em que não é o momento de Deus de fazer aquilo na nossa vida. E nós vamos, e nisso nós padecemos por isso. Mas tem um segredo, o Senhor sempre nos dá a oportunidade de voltar e humilhar. O Senhor sempre nos dá uma oportunidade. E esta oportunidade foi dada a Agar, que tinha uma promessa. E o anjo ainda fala assim, vai e volta, porque você vai gerar e ele será pai de príncipes. Nascerá dele 12 príncipes. E o segredo de Agar foi que ela voltou. Agar voltou para aquele caminho que ela tinha ido. Ela tinha ido para o deserto sozinha. E aí o anjo mandou voltar. Olha a diferença agora em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, nós vamos começar a ler o verso 9, por favor, Bruno. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão, deita-te fora, disse Sara a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos, acerca do moço e acerca da tua serva. E tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também ao filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e o deu a Agar, pondo-a sobre os seus ombros também lhe deu o menino e despediu-a e ela foi-se andando errante no deserto de Beceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de umas árvores e foi-se e assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, não vejo eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde o céu, e disse, que tens, Agar? Não temas, porque o Deus ouviu a voz do rapaz, desde do lugar aonde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Verso 19. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Hoje podemos dizer que é uma escola bíblica dominical. Aqui nós vamos entender que no capítulo 16, Agar decidiu ir por si mesma para o deserto. Ela foi sem direção de Deus. E Deus mandou que ela voltasse. E ela voltou, e ela se humilhou. Mas no capítulo 21, já é diferente. No capítulo 21, Sara agora manda que despeça a sua serva, mas agora na direção de Deus, porque Deus falou, vai e faça tudo o que ela está determinando. E olha só a diferença. Sara foi e falou, e Deus aprovou, e vai Agar para o deserto. No capítulo 16, nós vemos que Agar foi sozinha. Ela não levou água, ela não levou pão, ela não levou odre, ela não levou filho. Mas na direção de Deus, no capítulo 21, nós vemos que a palavra do Senhor diz que ela levou água, ela levou odre, ela levou o seu filho, e a palavra do Senhor diz que Deus era com ela. E a palavra do Senhor diz que de repente ela está com uma dificuldade no deserto.
Ela deixou o seu filho, quando acabou o pão, acabou a água, ela deixou o seu filho à distância aproximadamente de um tiro de arco, que é aproximadamente 150 metros. Ela virou e não queria ver o seu filho morrer. Mas ela estava no deserto, na direção de Deus. Eu e você podemos estar onde for, a dificuldade que for, mas se for na direção de Deus, o socorro vem. Deus, Ele provê o socorro no momento em que a gente não espera. E ali diz que aquela mulher, ela já esperava a morte do seu filho, e o anjo do Senhor bradou do céu, já não mandando ela mais voltar, e falou assim: agora erga-te, levanta-te, não temas, porque Deus ouviu o clamor, o choro do menino. Aleluia. E de repente as escamas dos olhos dela se abriu, e ela viu uma grande fonte de água. Aleluia. E a palavra do Senhor disse que Deus era com ela. A diferença de ir para o deserto por nós mesmos e ir para o deserto na direção de Deus, porque Deus leva os seus para o deserto. O deserto é a oficina em que Deus trabalha na minha vida e na tua vida para aprimorar, para poder colocar melhor diante dEle. E nós vemos que o Senhor é maravilhoso. Deus fez aqui com Agar. Deus não tinha compromisso com Agar. Mas por causa de Abraão, com quem ele tinha aliança, Deus falou assim: ele também será uma grande nação, porque também é o teu herdeiro, é da tua descendência. E assim é comigo e com você. Deus, pela minha aliança que Ele tem comigo e contigo, Ele vai salvar os nossos, que não estão nem aí por Ele, pela misericórdia dEle e pela aliança que Ele tem conosco. Aleluia. Deus é maravilhoso, Ele é lindo, Ele não nos deixa só, ainda que nós achamos que estamos só, ainda que estamos achando, Agar mesmo, ela poderia pensar: agora eu vou morrer, primeiro o meu filho vai morrer, e agora eu vou morrer. Mas não, Deus tem o escape, Deus tem o socorro, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Por isso que a palavra do Senhor diz que ainda não temeremos, ainda que a terra trema e o mar esbraveje. A palavra do Senhor diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada dos Altíssimos, e Deus está no meio dela. Aleluia. Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle da minha vida. Está no controle da tua vida. Erga-te, levanta, não temas. Aleluia. Porque esse Deus é maravilhoso. Foi cantado aqui, foi adorado a Ele aqui. Ele não tem oponente. Aleluia. Aleluia. O seu lugar é lugar de glória. Ele habita num alto e sublime trono. Tem o nome de santo, mas também habita dentro da minha vida e na tua vida, através do Espírito Santo. Daqueles que temem a Ele, Ele habita dentro. Aleluia. Estamos vivendo dias difíceis, dias de luta, dias de trevas, mas o sol da vitória vai raiar na nossa vida. Deus fala que para os seus brilhará o sol da justiça, trazendo salvação. Aleluia. E nós podemos ver, por isso que está esfriando o amor de muitos, é porque Jesus está voltando, a palavra do Senhor tem que se cumprir, as coisas ruins que estão escritas nesse livro da vida, tem que acontecer, para que nós possamos crer que breve Ele virá, breve Ele virá. A taça da ira de Deus já está prestes a transbordar. O que estão afrontando o nome do Senhor. Enquanto afrontavam o homem, tudo bem. Mas agora estão enfrentando o Criador. Estão desafiando o Criador. E ele fala: quem é o homem para que a Deus afronte? Quem é o barro para que questione a Deus? Aleluia. E nós vemos aí, está na palavra, não é eu tentando te induzir, de ir para o deserto, na direção de Deus e fora da direção de Deus. E nós podemos ver também em um outro servo de Deus, em 1 Reis capítulo 17. Do verso 1 ao verso 4. Então Elias
o tisbita dos moradores de Gileade disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Amém? Só até aí. A palavra do Senhor diz que Deus manda o seu profeta, Elias, ir para o ribeiro de Querite, porque era a ordem de Deus. O ribeiro de Querite, que muitas vezes nós entendemos que deserto é lugar onde não tem água. Tem água sim, mas é escassa. E o Querite nós podemos compreender que era simplesmente um ribeiro que desagava no Jordão. Mas Deus mandou que ele fosse estar ali, que Deus o sustentaria. Ele foi ali, foi na direção de Deus. Ele estava ali sendo sustentado pelo Senhor. E ali a palavra do Senhor diz que vinha pão e vinha carne. E ele bebia do ribeiro. Mas chegou um dia em que o ribeiro secou. Mas antes que o ribeiro quando o ribeiro já estava secando, Deus já tinha provido também uma viúva da cercania de Sidom, lá de Sarepta, para que cuidasse do seu profeta. Era também um lugar de deserto, um lugar de dificuldade, onde uma viúva, uma pobre viúva, ia cuidar do seu profeta. Mas ele não passou fome, ele não passou solidão, porque ele foi lá direcionado por Deus, e Deus estava cuidando dele. Então o profeta já sabia o que era ir para um deserto na direção de Deus. Mas olha o que acontece com esse profeta, em 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao 4 também. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matar os seus profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. E que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e veio a Besterba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Por favor, volte aí o verso. Então mandou o outro, 3. Isso. E vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi, e veio a Berseba. A minha tradução e outra tradução diz assim: e por si mesmo, ele decidiu ir para o deserto. Eu não estou induzindo você, é a palavra. E por si mesmo foi ao deserto. Primeiro, Deus manda ele ficar no ribeiro de Querite. Foi Deus que mandou e levou para o deserto. Mandou ele para Sidom, na região ali de Sarepta, onde uma viúva cuidou dele. Foi na direção de Deus. Mas agora, depois de uma ameaça de uma mulher, devido a uma circunstância, ele tomou a sua decisão de si mesmo e falou: eu vou para o deserto. Mas ele foi por si só. E olha o que nós conhecemos da história do profeta. A primeira coisa que ele pediu para si foi a morte. Quando nós vamos fora da direção de Deus, vem angústia. Estou te falando porque eu já fiz isso, já aconteceu comigo. Vem angústia, vem tristeza, vem choro, vem desânimo, vem falta de esperança, vem vontade de largar tudo, porque a gente está fora da direção do Senhor. Por isso que nós temos que vigiar. Por isso que essa palavra é para mim e para você.
crentes, servos do Senhor, cheios de falhas, cheios de defeito, mas Deus, pela sua misericórdia, nos chamou a mim e chamou a você. Por isso que Ele nos lapida com a sua palavra. Nem sempre vai ser palavra de chave de vitória, vai ser uma palavra de exortação, e você acha que essa palavra é para você, primeiro foi para mim. Primeiro ela bateu em mim, primeiro ela me chicoteou. E eu quero e preciso aprender e entrar pelo caminho que o Senhor quer. E aí Elias, sabendo de que andar fora da direção de Deus lhe traria isso, vem ele agora arranjar aquilo que eu e você arranjamos sempre. Desculpas e justificativas diante de Deus. Ele ali agora, na sua prepotência, na sua arrogância de eu vou agora para o deserto. Eu não vou mais ficar ouvindo o que Deus quer falar. E aí de repente, Deus fala que faz Elias. Ai, Senhor, eu fui tão extremo, tão zeloso, e agora querem me tirar a vida. Só eu fiquei como profeta teu. Deus, na primeira, não lhe respondeu. Mas na segunda que ele tornou a falar, ouvir a voz de Deus novamente, e Deus falou, Elias, que fazes aí? Ele, Senhor, eu tenho sido zeloso pela tua obra, e querem me tirar a vida, não sou melhor do que meus pais, e só eu fiquei como teu profeta. Deus logo lhe respondeu, não, Elias, eu ainda tenho em Israel reservado 7.000 joelhos que não dobraram diante de Baal, e nem a sua boca o beijou. Aleluia. E nessa terra, nessa geração corrupta, que é uma das piores que nós podemos ver, quando nós estudamos a passada e agora podemos ver, porque é uma geração onde tem um extremo conhecimento de Deus, mas não tem o temor a Deus. É uma geração perversa, mas ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Tem a minha vida, tem a tua vida, por isso que essa terra não foi consumida ainda, porque tem joelhos ainda que só se dobram para Ele. Aleluia, aleluia, é Ele, é para Ele, é por isso que essa terra não foi consumida ainda, porque a ação do ser humano tem cheirado mal as narinas de Deus, tem cheirado a enxofre, tem cheirado de uma forma que o Senhor já teria destruído. Mas por amor a mim e a ti, pelo amor aos teus servos verdadeiros, Ele ainda tem preservado, Ele ainda tem guardado. E aí nós vemos que Elias tenta se justificar perante o Senhor. E muitas vezes é assim na nossa vida. Nós temos sempre uma justificativa. Porque não foi para a casa de Deus. Porque não fui aqui, não vir ao culto. Porque não fui à oração. Isso é de nós, eu não estou julgando você, eu estou falando de mim. A gente sempre arranja um pretexto. Sempre tem uma desculpa. Sempre temos uma justificativa. E aí uns ainda justificam e falam assim, olha, Deus sabe, e é verdade. E o pior é que Ele sabe qual é a nossa justificativa. E aí nós vemos que ele vai para o deserto, mas só que Deus fala com ele. Quando ele foi para o Querite, quando ele foi para a viúva de Sarepta, Deus não mandou que ele voltasse, porque estava na direção do Senhor. Mas quando estava no deserto, nós podemos ler que Deus fala com ele assim, ó, vai e volta. Volta agora para o deserto de Damasco. Vai lá agora, você vai ungir Azael, rei da Síria. Você vai ungir Jeú, profeta. Vai ungir Jeú, rei de Israel. Azael, rei da Síria. Mas agora tem uma coisa também. Vai ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. Aleluia. Ele estava fora da direção de Deus. E interessante é que Deus determinou que ele faria 3 coisas, diaconisa Márcia. Ainda determinou para ele, você vai ungir Azael, rei da Síria. Você vai ungir agora Jeú, rei de Israel, e o Eliseu, profeta, em teu lugar. E ele só ungiu o profeta no lugar dele. Porque Azael, rei da Síria, e Jeú, rei de Israel, quem ungiu foi Eliseu que entrou em seu lugar. Então nós temos que vigiar. É uma palavra de advertência para a igreja do Senhor. Para a minha vida e para a tua vida.
olha o caminho que nós estamos andando, estamos trilhando. Se é o caminho que Deus quer, se é o caminho que Deus tem preparado para mim e para ti. Mas não estamos aqui para julgar. Ainda que nós entremos por esse caminho, Deus ainda nos dá uma oportunidade para voltar. Porque Ele disse para Jeremias, em Jeremias capítulo 15, o verso 19. Ele diz assim, ó, se tu voltares e te arrependeres. Por favor, Jeremias 15, 19. Jeremias 15, 19, diz assim: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trareis, e estará diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, será como a minha boca. Torne-se eles para ti, mas não volte tu para eles. Então, a direção de Deus na nossa vida é, se nós estivermos num caminho aonde não foi a direção de Deus, a ordem dele para mim e para você, volte, arrepende-te, humilha-te, porque Deus tem sempre uma vitória para os servos teus. E nós podemos ver que esse nosso Deus, Ele não nos abandona no pior deserto que possa ter. Tem um outro texto, uma outra passagem que nos arremete a isso, a estar no deserto sob a direção de Deus, que está lá no 1 Samuel capítulo 23, e nós vamos ler o verso 24 ao verso 29. Diz assim: então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, à direita de Gesimon. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens da outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi e os homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus, com ímpeto, entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Selá Amalecote. Olha, interessante essa história. A palavra do Senhor diz que Saul vivia a perseguir Davi, mas nunca teve uma facilidade tamanha para destruir Davi, igual foi nessa cidade, nesse lugar, nesse deserto de Maom, lá em Zif. Pelo que nós lemos na palavra, não tinha escapatória mais para Davi. Davi estava no monte e o exército de Saul já estava no outro, pronto para destruir. Ali Davi poderia já dizer assim, pastor Aires, agora já era, agora se foi, não tem mais jeito, agora Saul agora me pegou de jeito. Eu poderia ter matado Saul, mas não matei, ele agora me pegou de jeito. E olha o que a palavra do Senhor diz aí. Que de repente, quando Saul já ia dar de frente e atacar e destruir o exército de Davi e os seus homens, aí chega um mensageiro, de repente, e corre: Saul, os filisteus estão atacando a terra. Quando falou, a palavra do Senhor diz que Saul deixou de perseguir a Davi e foi defender a sua terra. Olha, não é coincidência, a palavra de Deus ela é tremenda. E esse nome, Selá Amalecote, significa pedra de escape. Olha, não é teologia não, eu fiz questão eu falei, não, mas alguma coisa me chamou a atenção. Por que se chamou Selá Amalecote? E é pedra de escape.
ainda que o inimigo esteja já vendo o nosso olho, a cor das nossas pupilas, para nos destruir, para nos acabar, de repente Deus vai levantar sempre uma pedra de escape. Deus sempre vai ter um recurso. Deus sempre vai nos livrar das mãos dos nossos inimigos. Aleluia. É porque Ele estava, glória a Deus. É porque Davi estava no deserto, porque era a direção de Deus. A morada de Davi era o deserto, era a caverna de Adulão, eram os montes, eram as cidades dos filisteus, era o lugar dele. Mas era o tempo que Deus estava trabalhando com ele no deserto. Ele estava lá porque Deus tinha esse projeto. E aí quando o inimigo vem para destruir, essa passagem me faz amar ainda mais esse Deus. Que Ele não nos deixa como presa aos nossos inimigos. Aleluia. Porque se dera isso, o nosso inimigo, ele nos engoliria vivo. Mas esse Deus não. Esse Deus não nos abandona. Então nós temos que, em todo tempo, buscar a direção do Senhor. Quantas vezes errei, quantas vezes estou sujeito a errar, mas não podemos perder esse temor de querer sempre andar na direção do Senhor. Porque a fidelidade nossa a Deus não consiste numa vida inteira de santidade. Nós vamos falhar, mas Deus conhece a fidelidade do meu e do teu coração perante Ele. Como Ele disse, o homem vê a aparência, mas o Senhor, Ele sonda o nosso coração. Muitas vezes nós livramos de cada coisa, de cada lugar. Não é porque a gente é bom não, é Deus que é bom. É Ele que nos livra, é Ele que nos guarda. Quantas palavras contrárias na minha vida e na tua vida. Quantas armadilhas o inimigo já armou, já arquitetou. Quantas obras de macumbaria foi feita contra a tua vida e contra a nossa vida. Mas Deus tem livrado, Deus tem guardado. Porque Ele tem um projeto lindo na nossa vida. E o inimigo não vai frustrar, só depende de mim e de você perseverar em buscar ao Senhor. Em nos arrepender a cada dia e nos humilhar perante Ele. Porque é Ele. Não adianta a gente querer com o nosso braço resolver as nossas coisas ou tomar as nossas decisões. Às vezes se tomamos a decisão errada, Senhor, errei. Tem misericórdia de mim. Me faz voltar para o teu caminho. Me faz, Senhor, me faz ouvir novamente a tua voz. Me faz, Senhor, ser sensível ao teu chamado. Senhor, se você louva, Senhor, põe cânticos espirituais na minha boca. Se você prega, Senhor, põe uma mensagem do céu. O que o Senhor quer que eu fale nesta noite? O que o Senhor quer falar à tua igreja nesta noite? Revela a mim porque sou carente, eu preciso. E Deus vai entender que você se humilhou, que você voltou e que você se arrependeu. E Ele diz assim, se te arrependeres e voltares, eu serei contigo. Aleluia. Deus é comigo, Deus é com você. São dias de trevas, são dias difíceis, mas as vitórias mais gostosas são aquelas mais difíceis. Vamos trazer uma analogia chula aqui. Uma partida de futebol, ela é só bonita quando dois times de grande qualidade jogando. Aí um vence, ali valeu. É uma analogia chula, mas para entender que nós somos muito carnais. Então aí a gente compreende melhor. Então é assim na nossa vida. Quando vem fácil a gente não valoriza. A gente só valoriza quando é que custa. Custa lágrima, custa oração, custa jejum, custa humilhação, custa paciência. Aí sim, aí a gente vai falar, poxa, Senhor, valeu Senhor, valeu a pena esperar. E aleluia. E aí nós não podemos deixar e deixamos para falar por último do motivo eu e você estarmos aqui, que é Jesus. Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ele precisava? Não. Mas Deus quis assim, como diz a palavra do Senhor. Aprove a Deus a moê-lo. Aprove a Deus a machucá-lo pela minha vida e pela tua vida. E Jesus, em momento algum, Ele desistiu do chamado dele.
Ele é Deus, sempre será Deus. E a palavra de Deus diz que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Mas ele se humilhou. Aleluia, o segredo é se humilhar. E ele se humilhou, fazendo-se servo. E foi obediente até a morte e morte de cruz. E esse é o motivo de eu e você estarmos aqui. Porque nós fomos comprados. Não foi um preço qualquer. Não foi um cordeiro. Não foi um bode. Não. Foi um cordeiro santo. Que Deus já tinha preparado antes da fundação do mundo, para que fosse sacrificado pela minha vida e pela tua vida. E ele passou ali 40 dias e 40 noites no deserto, sendo provado, sendo humilhado, sendo de todos os tipos de forma. Quando Deus fala na palavra que foi todas, foi todas. Não foi só no pão, não foi só nas riquezas, e não foi só na fama. Não, foi em tudo. Essas três ficaram registradas para mim e para você entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque Jesus Cristo foi aquele que morreu, mas é aquele que está ressurreto pela minha vida e pela sua vida. E por todos aqueles que ainda crerão no seu nome. O sacrifício dele é um sacrifício eterno, porque ele é verdadeiramente o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia. Isso é maravilhoso, um sacrifício, e não dá para entender. Alguém pergunta, poxa, mas ele morreu há 2000 anos atrás e aquele sangue representa a purificação dos meus e dos teus pecados? Sim, sim. Esta é a pregação do Evangelho. É loucura para os que perecem, mas para mim e para ti é o poder de Deus. Aleluia. É esse sangue que fala muito mais do que o sangue de Abel, que foi derramado ali sobre a terra. E muito mais do que o sangue de Zacarias, que foi derramado entre o pórtico e o altar. Esse sangue fala poderosamente, aleluia, aleluia. Esse sangue tem poder, esse sangue é que purifica, esse sangue é que é o testemunho vivo de que Jesus deu o seu sangue pela minha vida e pela tua vida. Aleluia, porque sangue de bode, sangue de cordeiros só poderiam cobrir o pecado, mas o sangue de Jesus, ele purifica, ele limpa e ele salva e ele liberta. Aleluia, tem diferença. Esse sangue ainda fala, esse sangue ainda liberta, e esse sangue é o que lavou as nossas vestes, porque diz a palavra do Senhor que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, não foi com prata e nem com ouro, mas foi com precioso sangue de um cordeiro imaculado. Aleluia, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ele é que direciona a nossa vida. Jesus, em momento algum ali no deserto, ele questionou. Jesus, em momento algum, ele tentou tomar a sua direção. Quando ele estava ali sendo provado, sendo trabalhado por Deus ali no deserto, ele sabia que aquilo ali tudo valeria a pena, porque a palavra do Senhor diz ainda que ele veria e ele ficaria alegre pelo sacrifício, pela minha vida e pela tua vida, e assim se cumpriu. Jesus Cristo, o nosso Senhor, é ele que nos guia, e até ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e eu e você também vamos ser levados por Deus para desertos. Mas o importante é nós permanecermos humildes, permanecermos naquilo que Deus tem para nossas vidas. Porque Ele é fiel, Ele não nos abandona, Ele não nos rejeita. E o inimigo não vai nos tocar. Uma palavra profética para a minha vida e para a tua vida. O inimigo não vai nos tocar. Se nós ficarmos na posição que o Senhor quer. Não é uma posição perfeita, não, porque nós não conseguimos. Mas é o desejo no nosso coração de servir a Ele com fidelidade, ainda errando. Senhor, tem misericórdia, me ajuda, Pai.
Aleluia. Ainda que o inimigo venha, esteja frente a frente, já pronto a nos degolar, a nos consumir, o Senhor vai sempre levantar uma pedra de escape para a minha vida e para a tua vida. Amém? E esta é a palavra que nós tínhamos que falar aqui, da parte de Deus. Amém? Pastor Rogério, se eu vou orar, encerrando. Amém? Amém?